Sejam bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, bem-vindo. Viva! Esta semana temos também connosco um convidado, António Saraiva, o rosto que liderou a CIP durante 13 anos e que agora entra numa nova fase da sua vida profissional, entregando a Confederação a Armindo Monteiro. António Saraiva, bem-vindo também ao Advogado do Diabo. Já disse que deixa a liderança da CIP com a sensação de dever cumprido e de consciência tranquila, mas no balanço que faz destes 13 anos, o que é que lhe custa mais não ter conseguido fazer ou não ter conseguido mudar de alguma maneira? Bom dia, Diana, bom dia, Luís, muito obrigado pelo vosso convite, é com muito gosto que aqui estou. A satisfação do dever cumprido resulta do facto de que, desde a altura em que fui eleito presidente em 2010, a sociedade portuguesa, o mundo e a sociedade portuguesa, obviamente, passaram por desafios que felizmente temos vindo a vencer, com muita dor, sangue, suor e lágrimas, como se costuma dizer, e foi um período muito rico porque acompanhar as soluções, participar nas soluções para a resposta aos vários problemas, saio de facto com a satisfação do dever cumprido porque, modéstia à parte, acho que cumpri a cota parte de responsabilidade que tive nesses vários desafios. Enfrentou um resgate financeiro do país, uma pandemia e uma guerra. Exatamente. Coisa pouca. Coisa pouca, exato, Luís Miguel, coisa pouca. Obviamente que numa sociedade, num mundo hoje em mudança, numa mudança até mais veloz do que há anos atrás estávamos habituados, com até crises disruptivas, como aquela que acaba por dizer, há sempre coisas por fazer, deixamos sempre algo por fazer. E aquilo que deixo por fazer é, como eu já referi algumas vezes, a maior coesão do movimento associativo empresarial, porque o movimento associativo, quer o empresarial, quer o sindical, necessita de uma proposta de valor diferente, necessita de entregar diferente para estes novos problemas, novas soluções, e essa proposta de valor tem que ser reapreciada, redesenhada, e, nesse sentido, a coesão, a maior força do movimento associativo é aquilo que se deveria ter já feito, mas que lamentavelmente por um conjunto de fatores, quer aqueles que são líderes hoje do movimento associativo nas várias associações, e temos, na minha opinião, um excessivo número de associações, quer os próprios empresários, talvez, enfim, não percepcionando essa maior vantagem do movimento associativo menos pulverizado, mais coeso, teríamos seguramente mais força para vencermos melhor os desafios e entregarmos melhor essa proposta de valor que temos que fazer. E de alguma maneira seria mais fácil talvez também passar uma imagem diferente das empresas, porque tem havido essa questão recorrente, que as empresas nem sempre são vistas da melhor forma. Eu acho que isso é um problema cultural do nosso país. Obviamente que o associativismo empresarial tem muito a contribuir e essa é a matriz da CIP, como se recordará, a dignificação, a defesa da iniciativa privada e a dignificação dos empresários, porque, lamentavelmente, 49 anos recentemente celebrados pós 25 de Abril, ainda hoje há um estigma sobre a iniciativa privada, sobre as empresas, como se as empresas fossem todas de grande dimensão e, por isso, com infinitas possibilidades de aceder às várias solicitações. Lamentavelmente, não as temos. O que seria desejável é termos, de facto, muitas grandes empresas, mas é precisamente o contrário. Temos muitas pequenas empresas e é este tecido empresarial em que 97% dele é de micro e pequenas empresas que, apesar de tudo, vai demonstrando uma capacidade, uma ousadia, até diria, subindo nas exportações, melhorando os seus produtos, acrescentando-lhe valor. É este o tecido empresarial que temos e por isso esta imagem que ainda hoje existe das empresas, lamentavelmente persiste, diria por questões culturais, que não cabe apenas e só ao movimento associativo, mas à sociedade em geral, percepcionar que as empresas são o sangue que corre nas veias do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Miguel, a imagem que os portugueses têm das empresas é de facto uma imagem distorcida, há algum preconceito? Eu digo que o preconceito é pior do que em relação às empresas, porque é em relação ao lucro. Okay? E enquanto não se elogiar, enquanto não se glorificar no sentido até um bocadinho mundano o lucro e não se o diabolizar como muitas das vezes se diaboliza, isso acaba por impedir um conjunto de questões essenciais ao desenvolvimento e ao crescimento do país e que depois, por contraponto, traz um conjunto de rótulos, aí de um conjunto de carga negativa em relação a quem o procura. E quem o procura claramente são as empresas, porque é esse o fim. Se é uma empresa, uma sociedade comercial, ele tem exatamente a intenção de gerar lucro. Eu acho que talvez essa seja a palavra que nós temos que começar a colocar
no ponto fulcral e nuclear do nosso discurso, e elogiá-lo, e aceitá-lo, e abraçá-lo, e querê-lo, e desejá-lo. Se o lucro for aceito como uma coisa positiva e não como uma coisa errada. Sabes, eu há uns tempos atrás tentei perceber e estudar, e até falar com um professor de História da Economia, dizer que isto tem muito a ver com a nossa a veia da Igreja Católica Ortodoxa Romana, contrariamente até à luterana, e porque é que nos países anglo-saxónicos as coisas são um bocadinho diferentes e vistas em relação ao Sul. Portanto, isto tem raízes históricas que não se resolve numa geração, isto tem raízes culturais que não se resolve numa década ou em 13 anos de mandato da CIP. É muito... Agora, temos que começar, e começar por abraçar e elogiar a palavra lucro e tudo o que ela a seguir de positivo traz à sociedade. O António Saraiva tinha dito recentemente numa entrevista à agência Lusa, de fecho de mandato, que o seu sucessor vai ter de lidar com desafios da fase civilizacional. O que é que queria dizer com isto? Desafios é que vê que estejam agora pela frente? Eu diria que o mundo hoje enfrenta realidades com as quais anteriormente ainda não tínhamos convivido. E daí aquilo que lhe disse há pouco, das rápidas, das velozes mudanças a que assistimos e às quais temos que nos adaptar. Vivemos hoje num mundo em que as desigualdades sociais, que cada vez mais as redes sociais nos demonstram existir, se não cuidarmos destes desafios e aqueles que estão e que são recorrentes, referir a questão da transição climática, a transição digital, o combate às desigualdades sociais, que aqui refiro, hoje com as poderosas redes sociais, com tudo o que elas permitem, sem controle, sem supervisão, sem regulação, como não têm, sem filtros, exato, Luís Miguel, sem filtros, isto permite que aqueles que estão em regiões mais desfavorecidas, no inferno, permita-me caricaturá-lo assim, sabendo que há céu, querem ir para o céu, e daí os fluxos migratórios e as ameaças às próprias democracias, porque estes fluxos migratórios têm, numa primeira reação, a absorção dessas ondas de imigração que vão chegando, mas tem depois o outro efeito, que é a constatação que, inevitavelmente, é percepcionada de diferentes culturas, diferentes formas de estar, e isto leva a uma reação negativa das populações. Veja-se o que está a acontecer em França, veja-se o que está a acontecer em Itália, enfim, países onde é mais fácil chegar, como estão a chegar essas ondas de imigração, e isto leva a que este tempo, estas ameaças novas que as sociedades enfrentam, enfraquecem as democracias, porque depois as redes sociais exponenciam, e mesmo as camadas mais desfavorecidas são ricas em informação, milionárias em expectativas, os Estados não conseguem, por mais ricos que sejam, entregar a essas milionárias expectativas, entram os populismos, as demagogias, e esses são o perigo das democracias, como digo. É este tempo civilizacional que é preciso encontrarmos as melhores respostas e num todo, em termos globais e não apenas regionais, seja em blocos, seja nação a nação, temos que saber incorporar, entender estes tempos diferentes e tentarmos, não vai ser enfim, não vamos ter a varinha mágica, mas tentarmos encontrar as melhores soluções para estes novos tempos que estamos a viver. Miguel, pegando aqui nesta ideia da imigração e da integração, se olharmos para a questão da produtividade, da demografia, no fundo, o que é que condiciona mais a economia portuguesa? Sendo que, de facto, a demografia tem estado a ser compensada por estes fluxos. Essa não é exatamente aquela pergunta clássica da galinha e do ovo, que é que nasceu para primeiro, porque eu acho que claramente, se perguntares intuitivamente à pergunta, eu diria a produtividade. Porque a demografia ela até pode ser trabalhada, manipulada, vamos chamar assim no bom sentido, até pela uma imigração bem regulada. Isto é, no curto prazo é uma forma que até de compensar eventualmente uma baixa taxa de natalidade ou algum desaceleramento. De mão de obra. Agora, a produtividade, essa sim, essa claramente é um fator que condiciona a economia, porque depois, até a própria produtividade, se ela for aumentada, ela vai aumentar o rendimento, só vai aumentar o rendimento das famílias, se calhar em vez de terem um filho, têm dois. Se em vez de não esperarem por serem pais aos 35 anos, se calhar se conseguirem haver rendimento anterior, porque não há nenhuma família que não queira ter filhos, e se possível é ter mais do que um. Muitas das opções às vezes não têm, é pelo facto de se calhar não lhes ser possível, ou porque não está tão em conta a vida para tomar conta de que crianças hoje em dia, como era se calhar há algum tempo atrás, ou pelo menos as opções são diferentes. Por isso, e de forma sintética,
entre a produtividade e demografia, se eu tiver que escolher qual delas é que eu teria que mexer do primeiro vetor produtividade. O António Saraiva também tinha dito recentemente que havia 3 áreas que acredita serem essenciais, que serem necessárias ser alvo de reforma. Falava do Estado, da fiscalidade e da justiça. E por onde é que se começaria para mexer nestas áreas? Qual delas é que sente que todas elas, sendo prioritárias, uma delas fosse a mais prioritária? Diana, são reformas que a sociedade portuguesa tem que fazer, não serão feitas numa legislatura, no mínimo 2, se não até 3, todas elas necessárias, mas se tivesse que definir prioridades, diria que neste momento a fiscalidade pela taxa nominal daquilo que pagamos, nós, cidadãos e as empresas, há uma fiscalidade enorme sobre os cidadãos e sobre as empresas, e a previsibilidade. Por isso, a reforma fiscal, reduzindo-lhe a carga, que é hoje pesadíssima, e dando-lhe previsibilidade. Essa seria, se tivesse que optar por uma das 3, qual aquela que atacaria primeiro, atacaria desde já a da fiscalidade. Está-se a perder uma oportunidade com esta maioria absoluta? Está-se a perder uma oportunidade de iniciar as reformas que o país necessita. A da administração pública, e quando falo da administração pública não digo de reduzir funcionários públicos, não tenho autoridade nem conhecimento para saber se os 800 mil funcionários públicos que hoje temos, se estão a mais, estão a menos. Sinto é que, como cidadão, a administração pública não me entrega de uma forma eficiente, não me entrega de uma forma rápida e no tempo da digitalização, como aqui já referimos. Num tempo em que temos hoje ferramentas informáticas que nos permitem agilizar muitas das tarefas, não se percebe porque é que a própria administração pública não é dotada dessa agilidade, dessa funcionalidade, dessa eficácia para prestar um melhor serviço aos cidadãos em resposta aos impostos que vamos pagando e que, como se diz, como se sabe, são cada vez mais. Por isso, entregarem-nos, no mínimo, numa justa entrega dos serviços que nos prestam. Depois, a reforma da Justiça e a reforma da Justiça e a Fiscal, porque eu priorizei a Fiscal, mas também a Justiça, desde logo a Justiça Económica, é fundamental, porque quando queremos atrair, como queremos, promover o investimento nacional e atrair o investimento estrangeiro, se não nos compararmos minimamente com outros Estados, desde logo até no espaço europeu, já não se falar da Ásia e outros, mas mesmo dentro do espaço europeu, onde lamentavelmente há harmonizações que tardam a ser feitas, se não nos compararmos com eficácia, com alguma capacidade de atratividade desse mesmo investimento, não nos admiremos que o nosso crescimento, aquilo que todos desejamos obter, tenha fatores que não o animam e por isso lamentamos que estas reformas, e com esta maioria, tendo ela condições únicas para iniciar as reformas, não dê sinais de as fazer. Miguel, a justiça é uma daquelas áreas que já quase toda a gente reconheceu que é importante mudar, mas nenhuma reforma efetivamente foi conseguida ser feita numa área que é muito quase protegida pela própria classe. Porquê é que é tão difícil corporativista? Não há medo de dizer o nome. É uma área muito corporativa, de facto. E porquê é que isto acontece? Porquê é que é tão difícil mudar a justiça em Portugal? Muitas vezes estas coisas não são bem vistas pela própria classe quando é um advogado a dizer, mas eu não tenho problema nenhum, até porque já o referi aqui várias vezes, que o problema da justiça é que é pensada por licenciados em Direito. Isso é um problema enorme. E por mais do que licenciados em Direito, são por doutorados em Direito e académicos, que do ponto de vista dos conceitos de eficácia e de eficiência percebem muito pouco ou não querem perceber. Então tens um problema que é um problema cultural, em que quem pensa o direito, quem pensa o sistema judiciário, quem pensa o sistema judicial, preocupa-se com o processo e não com o output dele. E, já o dissemos aqui, que tal e qual como a saúde precisou de um CEO para começar a reorganizar, porque gerir é gerir recursos, não é? Temos um fim, temos os recursos que existem, sejam os quais forem, e tens que pô-los da forma mais eficiente e mais eficaz possível ao serviço de um objetivo. E nada disso na justiça é possível porque quem comanda filosoficamente todo o espaço da justiça em Portugal não tende a valorizar ou sequer a conhecer conceitos de gestão básicos como eficácia e eficiência. Isso é desvalorizado face a outras regras processuais para quem, eventualmente, o quer pensar e dominar, acaba por o sobrepor. E esse é o problema crasso. Primeiro. Segundo, que ainda menos vem ajudar.
Além disto, tens uma área que é altamente corporativa e completamente blindada. A entrada de qualquer pessoa que não assente um determinado critério académico licenciado em determinadas faculdades, o que impede uma alteração de pensamento e de visão em relação à questão. E este é, sinceramente, o grande problema da justiça em Portugal. António Saraiva, já tocou aqui por alto na questão da fiscalidade, que é uma questão muito importante, e o programa de estabilidade do governo, aparentemente, porque ainda ninguém percebeu muito bem como, está apenas lá uma linha num quadro dizendo que vai haver algum alívio fiscal, sinaliza uma possível redução do IRS. É suficiente? E depois temos o lado das empresas, porque do lado das empresas não foi feito muito nos últimos tempos, houve ali uma ligeira reforma do IRC, mas o que está feito até aqui chega, e o plano de estabilidade de alguma forma responde àquilo que têm sido os pedidos das empresas em relação a esta questão? Sei que uma vez mais não, porque essa é a grande questão, é iniciar uma reforma fiscal. E, como disse atrás, ela não dá sinais de ser iniciada quando existia neste momento uma situação parlamentar de maioria absoluta que, mais do que permitiria, exigiria que ela se iniciasse. E com uma situação orçamental aparentemente confortável. Até pelos excedentes que esta situação permitiram, porque enquanto nós, cidadãos, e nós, empresários, temos vindo a sofrer estes brutais aumentos de custos, não é menos verdade, e eles próprios, o Governo, admita que têm tido receitas extraordinárias, porque desde logo a receita do IVA tem levado aos cofres de Estado uma receita de volume inesperado. Mas, dito isto, a reforma fiscal, sob dois pontos de vista, como a Diana refere. A reforma do IRC, lamentavelmente, foi interrompida, porque lá atrás, ao tempo do governo de Passos Coelho, ela foi iniciada, reduziu-se de 23 a taxa nominal do IRC para 21, aqueles que se mantêm atualmente, mas se a isso somarmos a derrama estadual e a derrama municipal, o nosso IRC é o mais alto da OCDE, o mais alto da União Europeia. Mas foram feitos alguns ajustes, mas eram quase maquilhagem. Diana, os ajustes que se fizeram não reduzirão a carga nem a previsibilidade dos dois fatores que lhe referi. Reduzir a carga, no mínimo, reduzindo até, eliminando uma das derramas, porque não, já seria um sinal. Nem isso se conseguiu. Enfim, um orçamento de Estado é sempre uma opção política do governo em exercício e as opções políticas não foram por aí. Depois o IRS, como lhe disse, quer nós cidadãos, quer empresas, estamos com uma brutal carga fiscal. Há que a reduzir, porque quando falamos em melhorar os salários das pessoas e temos, de facto, que caminhar nesse sentido, esquecemos que muito da componente salarial tem a ver com impostos. E uma pessoa, um colaborador que ganha 1.000 euros tem um desconto. A empresa tem sobre ele um encargo da chamada TSU 2375 de encargo. A empresa está obrigada a pagar, enfim, não tenho aqui as contas, mas imagine, dos 1.000 que lhe paga, cerca de 1.900 é o custo para a empresa. Mas o trabalhador recebe 700, 600 e pouco, de acordo com a sua modulação de impostos. Há aqui qualquer coisa que deve ser revista, e isso é o IRS. O IRS tem que ter escalões que não esmaguem a classe média, que percebam a realidade em que nos encontramos, e se queremos, como queremos melhorar salários, não se peça, como o seu Primeiro-Ministro aqui há tempos atrás pediu às empresas que os fizessem, olhe para si próprio e, enquanto empregador, naquilo que são os funcionários públicos, e enquanto capacidade legislativa e de vontade política que este governo tem, que se reduza a carga fiscal sobre uns e sobre outros. Muito bem, e uma última pergunta para ambos, porque já estamos no nosso quase tempo limite. A concertação social parece ter vindo a perder aqui um bocadinho de espaço ou de peso, e as gerações mais novas aparentemente parecem estar mais distantes destes modelos de debate que tradicionalmente foram instituídos e sobre o qual se organizaram também as lógicas de negociação sobre as questões laborais. Há algum motivo para que estas gerações estejam mais afastadas, e como é que se podem aproximar deste modelo e das confederações, das estruturas sindicais também? Eu não diria que talvez por uma questão de percepção daquilo que é concertação social. Porque, e culpa seguramente daqueles que a fazem, os seus próprios intérpretes, eu acho que a percepção que existe hoje sobre a concertação social são aquelas entidades, aqueles senhores e senhoras que vão lá discutir o salário mínimo. Não, o diálogo tripartido, o diálogo virtuoso tripartido que se estabelece em concertação social é sede da estabilidade social, que, a par da estabilidade política que em Parlamento se deve encontrar, da mesma maneira que nós elogiamos hoje a estabilidade política, porque, gostemos ou não, temos uma maioria parlamentar, para o bem e para o mal,
também devemos ter uma estabilidade social que se encontra num diálogo tripartido entre trabalhadores, E esse debate social empregadores devia e estar Estado. mais presente na concertação. Os governos, e este não é exceção, têm utilizado, para não dizer usado, a concertação social a gosto variável, em modulação variável, em geometria variável de interesse dos seus dossiês. Pedro Passos Coelho obteve na concertação social o acordo de 2012 que tão bom efeito reputacional nos deu numa altura em que a Troika vinha intervir, como este governo agora, recentemente em outubro passado, com este acordo de rendimentos para a legislatura. Lembram-se da concertação social e utilizam o diálogo tripartido no bom sentido e em determinados momentos, esquecem-se das enormes virtudes que ele tem, mas, repito, Diana, e assim termino, nós próprios agentes, enfim, nós, porque ainda tenho este hábito de dizer, enquanto parceiro social que fui durante estes 13 anos, Não e que nos assim esquecemos continuará. tantos anos. Há aqui uma adaptação até na própria linguagem. A concertação social tem que trabalhar também a sua imagem, porque confunde-se muitas vezes com o SES, com o Conselho Económico e Social, mas o diálogo tripartido em que trabalhadores, empregadores e governo estabelecem, dialogam e encontram aí as melhores situações e as respostas para as relações de trabalho, a par da legislação laboral, da contratação coletiva, é a sede própria que tem que ser valorizada e não depreciada. Miguel. O que é que eu sinto de forma mais sintética possível para te ajudar? Acho que do lado das empresas tem que haver aquilo que já foi conversado aqui pelo António, que é uma maior união do associativismo empresarial, portanto, que levará a uma menor pulverização e o sentido é mais fácil depois alinhar interesses estratégicos por um lado e talvez uma maior, pelo menos os jovens têm que sentir uma maior responsabilidade social por parte das empresas. Hoje são um conjunto de causas que têm que se sentir que escutam e que ouvem, porque senão passas um bocadinho ao lado e para eles aquela concertação social acaba por ser o que passa na comunicação social, é quase um diálogo de surdos, em que em determinado momento, década a década, quando o poder político lhe interessa, a coisa acontece, não é um diálogo de surdos. Do outro lado, em relação acho que também carece muito, hoje em dia os sindicatos têm uma responsabilidade acrescida. Toda a forma de estar, toda a forma a filosofia inerente àquilo que é o sindicalismo, ele tem que ser repensado se querem atrair os jovens. Porque muitas das vezes, hoje em dia, aquilo que se sente nos sindicatos e os jovens sentem que existe muito para defender um conjunto de classes que estão devidamente em empregos e não aquelas que estão agora a chegar. Portanto, os próprios sindicatos têm que apelar e têm que ter um discurso mais apelativo, mais sexy e mais também socialmente responsável. Por último, mais ética por parte de quem está no poder a cada momento. Se neste triângulo cada um fizer aquilo que compete, se calhar os jovens olham para a concertação social de uma maneira diferente. Muito bem. Está assim encerrado mais um Advogado do Diabo. Obrigada, António Saraiva, por ter se ter juntado a nós nesta conversa. Foi um gosto tê-lo cá também. E obrigada a Luís Miguel por meio desta análise. E para si, até breve.